Ores para nós orarmos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Pai, nós celebramos o fato de estarmos aqui na Tua presença, nesse lugar onde o Senhor nos preparou para nos reunirmos como família, como filhos ao redor da mesa do nosso Pai. E o que nós viemos fazer aqui, Senhor, foi Te adorar, cultuar ao Senhor e também, Senhor, ouvir a Tua voz. E é isso que nós queremos nesse momento, que a Tua voz fale com cada um de nós aqui nessa noite, através da Tua palavra, que é a única fonte profética para as nossas vidas, Senhor, a Tua palavra, que através do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha, Pai, plantar essa boa semente da Tua palavra em cada coração que seja encontrado nesse momento agora arado, enlastecido, quebrantado, Senhor, para que essa semente caia numa terra fértil e venha produzir para a Tua glória, Senhor. Nós oramos assim, Te agradecendo e Te pedindo isso em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Dê glória a Deus aí, glória a Deus. Aleluia, assim que é bom. Bom é pregar para crente. Crente está assim feliz em ouvir a palavra de Deus, né? Às vezes a palavra de Deus começa meio amarga no processo, né? Mas depois ela vai entrando aqui e a gente percebe quão doces são as palavras de Deus, né? Davi diz isso lá no Salmo 19, que as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, os testemunhos do Senhor na nossa vida, eles produzem algo muito bom para nós, né? Às vezes a gente é confrontado e quando a palavra de Deus é pregada, na verdade a gente sempre vai ser confrontado, mas é aquele confronto que nos produz a maior riqueza da nossa vida, que é colocar a gente rumo ao propósito de Deus para nós, né? É aquele bom pai que nos ama tanto, que às vezes dá um puxãozinho de orelha ali, para guiar a gente de volta para o caminho, mas que celebra quando a gente está caminhando nesse caminho de bênção, porque Deus diz isso para nós. Deus, Ele sempre colocou diante do homem a bênção e a maldição, mas Ele também sempre disse: escolham, pois, a bênção. Deus, Ele tem sempre planos muito bons para nós. Então nós estamos sempre diante de escolhas que podem nos trazer consequências que vão nos afastar da vontade de Deus. E como Ele nos ama, e Ele nos orienta, Ele nos diz para escolher o caminho de bênção, às vezes Ele precisa dar uma guiadinha na gente de volta para o caminho de bênção. Então dá aquela incomodadinha, dá uma cutucadinha aí na barriguinha do seu irmão, assim de ladinho, assim, essa cutucadinha, sabe? Que é para dar uma ajeitada. As esposas sabem fazer bem isso, né? Aquela chutadinha na gente assim, quando a gente está falando algo que não é para falar, é aquela cutucadinha. Deus faz isso com muito amor, mas Ele não só nos repreende. Quando nós estamos sendo guiados por esse caminho, Ele celebra, Ele se alegra com a gente, né? Jesus, quando foi ser batizado por João Batista, e era a decisão correta a ser tomada por Jesus, homem, a voz do céu vem e fala: esse é meu filho, eu tenho muita alegria nele. Deus, Ele está o tempo todo torcendo por você, Ele está o tempo todo celebrando com você. Você toma a decisão correta, os céus vibram com você. Aliás, a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? O que acontece, irmãos? A festa. Deus celebra no nosso arrependimento, a alegria em Deus, porque Ele torce por nós. Ele o tempo todo Ele olha para você, Ele espera que você se arrependa, que você trilhe o caminho que Ele planejou para você, porque Ele sabe qual é o fim desse caminho. E Ele está torcendo por você, porque Ele está te incentivando no meio do caminho. Ele está com você lá na hora que você larga no caminho, falando vai, e lá no final Ele está te esperando lá com um banquete. Sejam bem-vindos, né? Venham, benditos do meu Pai, aqui nas moradas que eu preparei para vocês. Amém? Deus está celebrando com você. O fato é que nós, às vezes, fazemos escolhas que nos afastam do propósito de Deus. Nós tomamos direções que nos afastam do propósito de Deus, e não é o que Ele tem para nós. Isso entristece o coração de Deus, porque como um pai amoroso, Ele não quer ver você se dando mal, né? E o homem, como diz Provérbios, há caminhos ao homem que parecem caminhos bons, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Deus não quer que você trilhe caminhos de morte. Deus quer que você trilhe caminhos de vida, amém, queridos? E a palavra dele serve exatamente para isso. Que luz para os meus é a tua palavra, e lâmpada para os meus caminhos. Na verdade, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que é luz? Palavra de Deus. Sem a palavra de Deus a gente não sabe para onde a gente está andando, queridos. Por isso que a única possibilidade que nós temos de caminhar corretamente é tendo uma vida baseada na palavra de Deus. Ou seja, crente que não lê a palavra de Deus não ouve a voz de Deus, fica sem luz. O que acontece com quem caminha na escuridão? Tropeça, pega o caminho errado. Se você vai para algum lugar que você nunca foi, que não tem placa, que você não tem um GPS, a possibilidade de você chegar nesse lugar é ínfima. Você não vai chegar. Mas o Espírito Santo, com a luz da palavra de Deus, que tem uma jornada preparada para você, vai te iluminando, vai colocando luz no seu caminho, vai ligando as placas lá, luminosas, não vai por aqui, vira à direita, desvia desse lugar porque esse caminho não termina. Ele vai te caminhando,
Por isso que nós precisamos cada vez mais amar essa palavra. Porque todo o propósito de Deus traçado para a sua vida, toda a direção que Deus tem para mim e para você, os tesouros da sabedoria de Deus escondidos em Cristo são revelados na sua palavra. Amém? E é sobre isso que eu quero continuar falando com você nessa noite. Sobre direção e propósito. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Eu queria que você abrisse comigo lá em Jonas. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Abre comigo lá, Jonas. Isso aí. O crente desde pequenininho assim, já dando glória a Deus, falando amém. Jonas capítulo 1, versículo de número 1 também. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Até isso, somente o versículo de número 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Toda vez que a palavra de Deus vem a nós, isso a gente pode enumerar com diversos personagens bíblicos aqui. Sempre que a palavra de Deus vem, ela vem com duas coisas que nós identificamos nessa noite, que é direção e propósito. Todo propósito de Deus para a nossa vida está ligado a uma direção. O fato é que a direção não é necessariamente um lugar. Por exemplo, em Gênesis 12, Deus vem com a palavra dele a Abraão. A história de Abraão começa ali. E Deus diz para Abraão simplesmente: saia da tua terra e da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não revelou para Abraão. Com Jonas aqui, Deus fez bem claro. Falou: você vai para Nínive. Estava claro o negócio para ele. Você vai para a grande cidade de Nínive. E já disse o que ele tinha que fazer. Você vai para lá e vai pregar para aquela cidade. Por causa disso, disso e daquilo. Deus deixou claro. A orientação para Abraão, não. Deus só falou: amigão, junta as tralhas e vaza. Eu vou te mostrar no meio do caminho. Ok? Mas Deus deu um propósito. Deus falou: e farei de você uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, todas as famílias da terra serão benditas através da tua descendência. Deus mostrou o propósito. Deus deu um bom script para ele, mas a direção era simplesmente vá. Não tinha um lugar específico. Mas o fato é que toda vez que nós vemos o chamado de Deus, a palavra de Deus vindo até alguém, quando vem aos pais de Sansão, quando vem aos pais de João Batista a palavra, vem, esse menino vai ser assim, assim, assado, ele vai ser grande em proezas, o negócio é o seguinte, não vai se passar navalha na cabeça dele, não vai beber bebida fermentada. Deus sempre é muito claro nessas duas coisas. Toda vez que Deus vem e fala algo no nosso coração, a clareza de direção e propósito é muito grande. Não existe como negar. É por isso que quando nós mais lemos a palavra de Deus, mais buscamos ouvir a voz de Deus, mais clara se torna a nossa vida. Que toda a direção de Deus, todo o propósito de Deus é revelado para nós através da sua palavra. Esse seria um jeito bom de resumir a vontade de Deus. Toda vez que você pensar em vontade de Deus, você pode pensar nessas duas palavras: direção e propósito. Deus não faz nada sem sentido, ok? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela em si mesma, ainda que não para nós, no determinado momento, nós encontremos essa lógica, a vontade de Deus é lógica. Eu costumo dizer, isso norteia a minha vida, que a fé ela é algo racional. Para mim a fé é muito racional. Porque quanto mais eu conheço a Deus, eu vou descobrindo que não existe nada mais sóbrio, nada mais inteligente, nada mais sábio do que crer naquilo que Deus diz. A loucura por aqueles que perecem na fé é sabedoria de Deus para nós. A fé é algo lógico. Deus mandou você pular de um prédio. Claro que Deus não vai mandar você fazer isso. Quem mandou Jesus fazer isso foi o diabo. Mas se ele mandasse, você podia fazer, porque nada que a voz de Deus diz para você não tem lógica. Não tem um seguro em si na sua própria palavra, porque a palavra de Deus é uma torre segura para aqueles que a ouvem. Amém? A palavra de Deus é um abrigo seguro para nós. Então, por mais maluco que pareça para quem não está ouvindo a voz de Deus, quando a voz de Deus fala no seu coração, você pode se agarrar àquilo, porque por uma palavra ele falou e os mundos foram criados. Deus disse uma palavra: haja luz, e a luz, como diz a Laurinha, hajou. Aconteceu. Deus falou: separem-se águas de águas, pinta o sol aqui, pinta a lua ali, floresçam, deem vida. Tudo foi criado. Então, nada é mais seguro para nós do que confiar na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus veio a Jonas, ele não tinha outro caminho. O fato é que quando a palavra de Deus veio para Jonas, ele não tinha outro sentido.
Não existia outra direção que ele poderia adotar, mas o fato é que ele fez outra coisa. Quando nós lemos aqui o versículo 3, começa já com uma oração adversativa aqui, dizendo assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas é até divertido escrevendo isso, né? Como que se foge de Deus, alguém me diz. Mas ele escreveu aqui que Jonas foi para, a intenção no coração dele era fugir do Senhor. Na verdade ele sabia que ele não podia fugir de Deus fisicamente, mas essa fuga é uma fuga de direções. Essa fuga é uma fuga de propósito. Deus deu um comando para ele. A palavra de Deus foi revelada no coração dele como uma direção. E ele escolheu seguir o seu próprio caminho. E ele escolheu seguir a sua própria direção. Bom, o problema é que fatalmente o propósito ele se invalida. Ou no mínimo retarda quando nós tomamos outra direção. O propósito de Deus está ligado à direção. Então quando Jonas decide seguir uma outra direção, o propósito que Deus tinha revelado ao seu coração, que estava ligado a essa direção, se invalida ou no mínimo se retarda, que foi o que aconteceu com ele, que a gente conhece a história. A priori tinha sido invalidado. A gente sabe o final do livro, mas para Jonas mesmo inicialmente o propósito de Deus tinha sido invalidado. O que aconteceu com esse camarada? Ele foi parar lá num navio que não tinha nada a ver com nada, que não era um lugar para ele, que não tinha o sentido da direção que Deus tinha para ele, nem do propósito. Porque peraí, Deus chamou Jonas para ele ir para Nínive, para ele fazer o quê? Ele pregar contra aquela cidade. É isso que Deus fala, não é isso que nós lemos aqui? Vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, que a maldade dela subiu à minha presença. A partir do momento que Jonas não vai para Nínive, mas decide fugir da presença do Senhor, ele não só invalida a direção como propósito, porque ele vai para um barco fazer o quê? O que Jonas vai fazer no barco, gente? O que ele faz? Dormir. É claro que não tinha outra coisa para ele fazer num barco senão dormir. Você concorda comigo que era impossível que Jonas dentro daquele barco fosse fazer aquilo que Deus mandou ele fazer? Ele entra no barco indo para o lado errado e fala: não, Deus me chamou para ser um pregador, e eu vou pregar aqui no barco agora, porque é essa a direção que Deus tem para mim. Tem muita gente fazendo isso. Segue uma direção diferente da que Deus faz, mas acredita que o propósito de Deus não se invalida, e continua fazendo aquilo que acredita que tem que ser feito, e continua fazendo as coisas, mas na direção errada. Então o propósito de Deus foi invalidado. Se Jonas subisse naquele barco e falasse: ó, Deus me mandou pregar contra a maldade de vocês, que a maldade de vocês é muito grande, de vocês que estão indo para Tarsis, de vocês que estão indo fazer negócio aqui, eu quero pregar contra vocês. Teria respaldo divino nessa pregação, querido? Sim ou não? Não. Entende isso? Toda vez que nós fugimos da direção de Deus, o propósito se invalida, porque o propósito está ligado à direção. Presta atenção, tem mais uma coisa ainda. Quando nós estamos fora da direção, além de perdermos a validação do propósito, nós nos tornamos inúteis e um problema para quem está do nosso lado. Se nós continuamos lendo a história de Jonas aqui, no versículo 4, que é muito rápido aqui a descrição, Jonas é um dos melhores caras para dar testemunho que eu conheço. Tem gente que vai dar testemunho e fica falando do que o diabo fez, da tragédia, né? 59 minutos, aí com 1 minuto ele fala: Jesus mudou minha vida, eu estou aqui hoje. Você já está na depressão, já. O cara só tem história ruim, só fala da coisa negativa, né? Jonas gasta aqui alguns versículos só para falar do BO, e depois ele rende glória aqui para o processo daquilo que Deus fez na vida dele. Versículo 4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Olha que bonitinho. Olha o profeta aqui. Olha o profeta fora de direção. Era para estar lá pregando contra Nínive, levando arrependimento, salvando 120 mil almas, executando o juízo, porque o juízo de Deus, a justiça de Deus, vem acompanhada da sua misericórdia. Nós sabemos que Nínive foi salva por conta disso. Os historiadores dizem, os historiadores, que foi um avivamento de maior duração naquela região. O avivamento em Nínive durou aproximadamente 100 anos. 100 anos de uma cidade que antes, provavelmente responsável por matar a geração anterior de Jonas, foi uma geração que ficou aos pés ali de Deus por um século, com um homem pregando para 120 mil pessoas. Mas esse cara que tinha que estar lá estava fazendo o quê? Indo para o lado errado, escondido num porão, deitado e dormindo profundamente.
É triste analisar como uma escolha de direção errada nos frustra dentro de um propósito de Deus. Sabe que Deus chamou você, amém? Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus soprou a voz dele nos seus corações, amém? Eu creio nisso. E ele pagou um preço muito alto por isso, sim ou não? O preço com o qual nós fomos comprados, o apóstolo Pedro diz que não foi com coisas perecíveis como ouro ou prata. Quem está precisando um pouco de ouro ou de prata aí, de um bom recurso aí? Né? Qualquer 100 mil na conta aí é pouco, mais ajuda. Quem está precisando? Mas Pedro fala que só é coisa perecível, que isso não vale nada, quando ele compara o preço com o qual nós fomos comprados. Aleluia! Ele diz: vocês não foram comprados com 100 mil reais. 100 mil reais não é nada. Vocês não foram comprados com alguns milhões de reais, com coisas perecíveis. Vocês foram comprados com o sangue precioso de Jesus, que vale muito mais do que isso. E o preço que você paga numa coisa revela a dimensão do valor daquilo, sim ou não? Você paga R$1 milhão num copo d'água? Sim ou não? Não, você não paga R$1 milhão num copo d'água. R$2, às vezes, a garrafinha no trem, você acha caro. Você fala: pô, o cara comprou isso por 60 centavos. A dimensão do valor que você paga naquilo mostra como que você vai cuidar daquilo, sim ou não? Como você vai tratar aquilo. Você não trata um copo descartável que você já tomou água igual você trata um celular. Você acaba de tomar água, joga o copo descartável fora. O celular deu algum problema, você vai tentar dar um jeito de arrumar. Você vai tentar não derrubar aquilo no chão, porque são valores distintos. Quando fala em relação a nós, em relação ao nosso valor, Pedro diz: não foi com coisinhas como ouro e prata que vocês foram comprados, foi com o sangue de Jesus. Isso revela o valor do propósito de Deus para a sua vida, amém? Quando nós olhamos para isso, o valor do nosso propósito aumenta. Quando nós olhamos o preço que foi pago por nós, isso dimensiona um valor absurdo. Nós somos comprados com o sangue do Filho de Deus. Isso mostra o tamanho do valor que nós temos para o Senhor. Só que a nossa existência está justamente ligada ao propósito. Se não houvessem propósitos distintos para cada um de nós, se não houvessem histórias distintas para cada um de nós, se não houvessem linhas que nos entreteceram, como diz o Salmo 139, que nos distinguem uns dos outros, todo mundo aqui tinha o mesmo valor, todo mundo era igual, todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo seria uma peça de reposição. Ah, o Clebinho não está aqui, não tem problema, eu coloco o Kaique. Não é assim. Nós temos valores distintos e individuais para Deus, amém, queridos? Deus podia chamar outra pessoa, mas a palavra era para Jonas. O valor do propósito de Jonas estava ligado à sua existência. Não tinha outro sentido para a vida de Jonas se não viver o propósito de Deus para a vida dele. Não existe outro sentido para a sua vida se não viver o propósito de Deus para você, amém? Deus te planejou para esse propósito. O único sentido da sua existência está nesse propósito. Por isso que dizer que o aborto é uma coisa natural é um absurdo, porque o Salmo 139 diz que ainda me era substância informe e os meus dias já estavam escritos no teu livro a meu respeito. Quando a vida está sendo formada, existe um objetivo já de Deus para essa vida. Ah, não, até a 12ª semana, blá, blá. Para com isso. 12ª semana a substância nem informe é mais. O salmista diz que a substância ainda era informe e os dias já estavam escritos. No momento ali da ovulação do espermatozoide, de uma manchinha microscópica, já existia um propósito de Deus para a sua vida, amém? Você é um vencedor, amém? No mínimo 1 milhão você deixou para trás ali de espermatozoides, igual a você. Porque era para você que Deus tinha um propósito. Por isso que é loucura. A sabedoria de Deus é loucura para quem está perecendo. Para nós não, para nós é o poder de Deus, amém? Para você a sabedoria de Deus é o poder dele para a sua vida, amém, queridos? Entenda isso, ouça isso com o seu coração ligado. Deus, ele planejou você com um propósito, ele pagou um preço muito caro para você estar aqui, para você poder viver esse propósito. E com Jonas não era diferente. Ah, pastor, Jesus não tinha morrido ainda. Existia um propósito para a vida de Jonas. O próprio Pedro disse que Jesus voltou e pregou aos espíritos em prisão ali, para que eles pudessem ouvir a respeito da salvação, que foi planejada há séculos dos séculos dos séculos. Todos tiveram a oportunidade de ouvir a respeito da graça de Deus. Sabe qual que é o lance? Tarsis era uma cidade maravilhosa. Não tinha problema nenhum com Tarsis. Quando a gente vai estudar um pouquinho da história dessa época, a gente vê que Tarsis era uma cidade portuária de grande comércio. Era uma cidade onde pessoas do mundo todo se reuniam ali para fazer trocas comerciais, né? Para poder fazer negócio ali. Então era uma cidade muito conhecida. E uma cidade também com tanta maldade quanto Nínive, que toda cidade que é portuária, cidade turística, tem muita prostituição, tem muita farra, tem tantas coisas quanto se incomodavam ali em Nínive. Tinha muita coisa. Tarsis era uma cidade tão maravilhosa do ponto de vista econômico, quanto tão pecadora do ponto de vista espiritual.
Mas sim, era uma cidade maravilhosa. O problema é que não era lá que Deus queria Jonas. Jonas podia pregar em Tarsis. Tinha tanto pecado quanto, pai. O povo de Tarsis precisava se arrepender também. Era um povo ali, não era capitalista ainda, né? Mas era um povo ali preso ao consumismo, à prostituição, às farras. Um profeta lá caberia muito bem, sim ou não, Igor? Um profeta no meio da prostituição não caberia muito bem ali? Um homem de Deus. Aliás, os irmãos hoje da Jocum foram lá em Itatinga, né? Que é um bairro de Campinas ali, uma zona dentro de Campinas, que é um quadrilátero ali com algumas ruas. Qual a área quadrada ali, mais ou menos? Quanto? 7 ruas. 7 ruas mais ou menos que só tem casas de prostitutas, de todo tipo de nacionalidade, de todo tipo de gênero, para todos os bolsos, para todos os gostos. É uma área de prostituição. O pessoal da Jocum foi fazer um evangelismo prático nessa área. O cara que entrar ali errado pelo GPS, alguém filmar, tirar uma foto do carro do cara, o cara está enrolado. É uma área que se entra para prostituição, 7 ruas de prostituição. Cabe muito bem um profeta lá, ô John, cabe, né? Glória a Deus que tem uns irmãos lá fazendo um trabalho. Há muito tempo eles foram fazer um reforço lá. Era um lugar ótimo. Tarsis era um lugar excelente para um profeta pregar. Sabe qual que era o problema, queridos? Não era o lugar onde Deus queria Jonas. Não era o lugar onde Deus tinha chamado Jonas. Não era a direção para a vida dele. Com certeza Deus enviou outros profetas lá, mas não ele. Esse é o grande problema. Pensa comigo aqui. Você preferia hoje para Venezuela ou para Paris? Quem preferia ir para Venezuela agora? Levanta a mão aí. Quem queria ir para Venezuela? Tem uns aí, tem uns doidos de Deus aí. Quem preferia estar em Paris? Vai, comigo aí. Eu preferia Paris, sem sombra de dúvida. Até porque na Venezuela, lá o alto preço lá é por um rolo de papel higiênico, né? Fica seu salário lá para poder limpar o bumbum, para as coisas mais básicas, graças aí à péssima política ditatorial que foi instalada lá. Em Paris não. As coisas vão bem, obrigado. Tem os seus problemas lá de imigração, mas incomparável. Naturalmente, nós preferimos escolher muitas vezes os lugares que são confortáveis para nós. Nós preferimos fazer escolhas que nos colocam numa condição mais favorável de vida. Ninguém fica escolhendo um lugar ruim para viver. Ninguém fica escolhendo uma empresa problemática para trabalhar. Quando nós vamos fazer as nossas escolhas pessoais, a gente escolhe aquilo que se adequa mais ao nosso conforto, ao feedback que a gente espera ter, financeiro, de segurança, de lazer. Quando você vai escolher um bairro para morar, você pode comprar uma casa num lugar muito tranquilo, ou num lugar muito agitado. Você vai escolher o tranquilo ou o lugar agitado? Você vai escolher o lugar da periferia lá, que vai ter fluxo toda sexta-feira à noite, ou você vai escolher o lugar que é fechado, que tem segurança, que você pode deixar seu filho na rua? Em você podendo, o que você vai fazer, querido? Você vai escolher o lugar melhor. Isso é muito natural nas nossas escolhas humanas. A gente sempre prefere aquilo que é mais confortável. E Jonas fez exatamente isso. Jonas falou, não, já que eu não vou fazer isso mesmo, que eu não estou afim de fazer isso, eu vou para um lugar confortável, eu vou me esconder. E ele já começa se escondendo no navio. Olha só. Olha como é crítico quando a gente foge daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Já na viagem o camarada escolheu um lugar para se esconder. Ele fugiu totalmente da direção de Deus e ele fugiu totalmente de quem ele era. Porque quando nós fugimos da direção que o Espírito coloca no nosso coração, nós não estamos fugindo só do propósito de Deus, nós estamos fugindo de nós mesmos. Todo homem que não está vivendo dentro do propósito de Deus é um homem vazio. Toda pessoa que não está vivendo na direção do Espírito Santo para a sua vida. Querido, se Deus tivesse que te levar para a Venezuela, eu quero dizer para você, Paris seria um lugar muito pior do que a Venezuela. Sabe onde Jeremias foi feliz? Onde Jeremias foi útil? Na Babilônia, onde o povo estava cativo, porque era lá que Deus queria. Deus não queria que o povo fosse para a Babilônia, mas já que o povo estava na Babilônia, eu precisava de um profeta lá. Onde era o melhor lugar para Jeremias estar? Na Babilônia, no cativeiro. Por quê? Porque era o lugar que Deus tinha para ele. Não tinha a ver com o que cercava Jeremias, não tinha a ver com os problemas sociais, econômicos, religiosos, de perseguição. Tinha a ver com direção e propósito. Tinha a ver com o que Deus queria para a vida dele, querido. Não tem a ver com as coisas que estão em volta, tem a ver com o que Deus quer para você. O lugar que Deus quer para você, a direção que Deus te deu de vida, é mais importante do que todas as outras coisas. É muito mais importante do que emprego que você vai executar, do que quanto você vai ganhar por mês, do que com que casa que você vai ter. Se você vai poder viajar ou não, se você vai poder andar num carro zero, num carro mais ou menos, você vai pagar aluguel a vida inteira. Essas coisas são mínimas diante da direção do que Deus tem para a sua vida. Nem todo marceneiro vai ter uma marcenaria e vai ser um chefe, às vezes ele vai ser um funcionário. Nem todo policial vai ser
o coronel, o comandante. Não tem vaga para tudo isso. Nem todos nós aqui seremos presidente da república. Quem sabe tem um aqui que vai mudar a nossa nação. Não tem fé aqui no nosso meio, né? Pena. Quem sabe alguém aqui vai ser o prefeito dessa cidade. Quem sabe nós teremos aqui pessoas que vão ser levantadas como autoridades aqui, como empresários, que vão abençoar, que vão ter uma visão de gerar emprego, de abençoar outras pessoas, mas nem todo mundo. Alguns vão ser funcionários, alguns vão andar num carro menor, de menor valor, numa casa mais simples. Mas o que importa para você não são essas coisas, porque isso são coisas quando comparados à vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E é nisso que nós temos que apegar. O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Ele fala: irmãos, se a nossa esperança se encerrar nessa terra de todos, nós seremos os mais infelizes dos homens, porque o reino de Deus não é o que você come, não é o que você bebe, não são as posses que você acumula. O reino de Deus é a paz, é a justiça, é a alegria do Espírito Santo. Isso só se encontra na vontade de Deus. Alguém que não vive na vontade de Deus pode comer bem, viver bem, passear, ter carro e ter casa, é uma pessoa vazia e infeliz, porque ele não está vivendo o propósito de Deus. Quando ele é caminhado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, a vida dele tem justiça, paz e alegria. Irmãos, isso não tem valor. Quando Salomão escreve Provérbios, ele fala: é melhor um pedaço seco de pão. Um homem que chegou no final da sua vida pagando um preço muito caro por escolhas erradas, por fazer alianças com casamentos com mulheres etíopes, egípcias, moabitas, permitiu que outros deuses entrassem na vida dele. A sabedoria dele foi sendo minada, mas ele não perdeu a sabedoria dele, porque o dom de Deus é irrevogável. As escolhas dele custaram caro para ele. E ele vai começando a pensar nisso. Ele fala: puxa, é melhor morar no canto do eirado que com uma mulher briguenta. Ele começa a fazer reflexão, porque ele arrumou um monte de mulher briguenta. Ele tinha uma porrada, se tinha 1000, imagina o quanto que era briguenta. Aí depois ele fala: é melhor estar numa casa com um pedacinho seco de pão, num lugar que tem paz, do que numa mesa de fartura, cheio de intriga, cheio de briga. Que é melhor você ter uma vida simples, vivendo o propósito de Deus, do que você ter muita coisa longe do propósito de Deus, porque você não vai ter paz, nem a justiça de Deus vai estar sendo cumprida na sua vida, e a alegria do Espírito Santo se distancia de você, porque você não vive o propósito quando você muda de direção. E Deus está dizendo isso para você nessa noite, porque Ele quer que você viva na direção dos planos dEle para a sua vida. Porque o Pai quer te ver aqui, com a alegria do Espírito Santo minando de você. Minando de você. E isso não existem coisas nesse mundo que possam te satisfazer ou comprar para você. Só alguém que é guiado pelo Espírito Santo vive essa paz, essa alegria debaixo dessa justiça de Deus. Amém? Por exemplo, muitas pessoas procuram a igreja por causa de estrutura. Muitas pessoas procuram por causa de estrutura, ou pela presença de estrutura, ou pela ausência de estrutura. Por exemplo, tem gente que gosta de procurar uma igreja de estrutura porque ele pensa: não, ali a igreja está bombando, como eu quero ser um pastor, se eu entrar ali eu vou ter possibilidade de ser mais visível o meu ministério, né? Meus dons vão aparecer um pouco mais. Então de repente o cara vai e procura por causa disso, porque ele acha que de alguma forma algum impulsionamento para ele pode ser dado. Outras pessoas procuram pela ausência de estrutura, porque ele fala: não vou na igrejinha pequenininha, porque lá não vai ter. Aqui eu chego aqui na Burn, por exemplo, e vê 3 equipes de louvor. O cara do louvor, ele fala: não vou tocar ali nunca. Isso é uma mentira, viu, irmão? Aqui cabe mais 10 equipes de louvor. Quanto mais gente vier, mais a gente cresce. Então se você é dessa área aí, deixa Deus falar no seu coração, tem espaço sim, nós vamos crescer muito ainda. Mas algumas pessoas pensam: eu vou para a igrejinha pequenininha, que não tem ninguém fazendo, lá eu vou ser útil. Então ele faz uma opção baseada em circunstâncias exteriores. Mas não é isso que deve direcionar a nossa vida, querido. Nunca troque propósito por visibilidade. Nunca troque o propósito de Deus por reconhecimento. Nunca troque aquilo que Deus tem para você porque alguém vai te aplaudir. Porque todas essas coisas vão se apagar, vão se acabar. Mas o propósito de Deus é eterno para a sua vida. A vontade de Deus permanece para sempre. É por isso que João diz: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, todos que seguem essas coisas vão perecer, mas a vontade de Deus é eterna. O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O propósito de Deus tem ligação com a eternidade, queridos. Sabe, eu sempre falei isso para o Mateus, por exemplo. Falei: Mateus, a vara de Arão floresce. O Mateus chegou aqui quando era do outro lado e não tinha nada. Chegou no comecinho. E graças a Deus, Deus está soprando ele, porque é um propósito de Deus para a vida dele. Eu me alegro muito com isso. Já foi para Piauí, Roraima, Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Está rodando várias cidades aí. Deus está levando ele na naturalidade dos propósitos de Deus para a vida dele, onde Deus quer que ele esteja. Mas ele podia fazer outras escolhas.
Tem um monte de pastor aí que flerta com um cara desse. Pega um cara bonitão, novinho, canta bem pra caramba, compõe, toca. Os caras estão babando por causa de um cara que nem ele. Tem propostas. Tem propostas. Mas quando nós olhamos para o propósito de Deus, nós justamente fugimos das propostas. Porque nós não queremos propostas, nós queremos propósito. Nós não agimos por interesse, nós agimos por direção de Deus. E é aí que Deus nos honra. É exatamente aí que Deus nos honra. Porque nós não estamos procurando barulho, irmãos. Deus quer fundamentar nesse lugar aqui uma igreja de bereanos, não uma igreja de atenienses. Quando Paulo vai lá em Atenas, Paulo até usa a curiosidade deles, porque ele diz que os atenienses não queriam saber de outras coisas, senão das últimas novidades. Era o povo da modinha. Eles não queriam saber o que Deus estava falando com eles. Hoje eu vejo uma igreja de Atenas sendo formada. A pessoa não procura mais a identidade dele. Tem que ser ousado, viu, Marcelo, para continuar cantando com coral, porque não é mais a moda cantar com coral. Tinha que mudar, a harmonia mais simples, menos letra, menos palavra, porque é o que está fluindo. Os atenienses perdem a sua identidade porque eles querem saber o que está acontecendo. Não, agora todo mundo está usando a bota assim, vou fazer esse negócio aqui. Vamos lá ver a moda. Não interessa se tem teologia na moda, é a moda, é o que está dando certo, vamos fazer igual. Entenda uma coisa, Deus não tem para você uma coisa igual que os outros estão fazendo. Não existe Ctrl+C e Ctrl+V no propósito de Deus. Cada um de nós tem uma identidade, vai viver na fluidez dessa identidade. Ninguém é igual a ninguém aqui, irmãos. Ninguém é igual a ninguém. Não precisa de outra pessoa pregando igual a mim. Precisa de uma pessoa pregando igual a você, no lugar que Deus tem para você. E isso vai funcionar. Não precisa de uma pessoa cantando as mesmas melodias. Precisa deixar brotar um cântico novo, que é do teu espírito, para adorar a Deus, para servir ao Senhor com aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Tem dos desigrejados, né? Aliás, nesse assunto aqui eu queria, de certa forma, até pedir perdão, porque eu tenho meditado muito nisso, né? A gente costuma bater muito em desigrejado, né? Porque desigrejado, ele sai ferido às vezes da igreja, né? A maioria das vezes, frustrado. A gente pregou sobre isso esses dias. Às vezes é por causa do pecado, às vezes é por causa da falha de alguém, mas o fato é que a pessoa acaba saindo da igreja, ele se torna alguém que fala mal da igreja, fala mal da instituição, fala mal do pastor, fala mal da comunhão, e aí a gente pega o quê e faz o quê? Fala mal dele. E aí a gente esquece muitas vezes que essa pessoa saiu do propósito, mas que ele faz parte de nós. Às vezes a gente gospelmente, né, pega o versículo, saíram dos nossos meios, porque não eram dos nossos, aleluias, canta. Aí a gente acaba de matar o camarada, e a gente não sabe lidar com isso. Mas você sabia que esses dias eu estava meditando nisso, olhando até para as crianças, né? Que muitas vezes toda rebeldia, ou a maioria da expressão de rebeldia, nada mais é do que um pedido de socorro. Sabia que muitas vezes que as pessoas se rebelam por um pedido de socorro? Você sabia que a maioria das feministas, de certa forma ali que estão brigando contra o sistema, contra não sei o quê, de certa forma é um pedido de socorro, porque elas não tiveram o amor de um pai, porque elas não tiveram uma referência de um homem que fosse bondoso com elas, porque elas olharam para a diminuição do valor delas e se revoltaram. Então às vezes o berro delas lá e aquela coisa toda de querer afrontar a autoridade é um pedido de amor. E aí a gente faz o quê? Acaba de matar. E nós precisamos pedir para Deus sabedoria para entender isso. Como que nós podemos fazer com que as pessoas que estão caminhando fora do propósito vá além de nós, queridos. Nínive, Deus tinha amor e misericórdia por Nínive. Era uma cidade que, assim como Jonas, de uma maneira diferente, saiu da direção. Nínive entrou numa vida de pecado que afrontava a glória de Deus. E Jonas foi chamado para trazer arrependimento para aquela cidade. O que ele fez? Mudou de direção. Eu vou te perguntar agora, o profeta e a cidade em pecado, qual dos dois estavam melhor? A grande cidade em pecado ou o profeta que escolheu o seu próprio destino? Muitas vezes nós também aqui estamos fora de direção, e está botando o dedo fora lá e falando, desigrejado, desviado. Eu peço perdão todas as vezes que eu falei algo assim que ofendeu alguém nesse aspecto. Que Deus tem ministrado graça em relação a isso. De que forma eu posso resgatar esse meu irmão? De que forma eu posso ser um caminho para trazer esse irmão de volta para a direção de Deus para a vida dele? Porque ele está sem sentido. Ele é como uma ovelhinha perdida aí, ó. Precisando que o pastor alcance ele. E a gente precisa entender que no rebanho a gente precisa ser um caminho para isso. Sabe, a grande sacada para você e para mim, em relação à direção de Deus, é que toda a direção de Deus vai apontar para Jesus. Todo o caminho de Deus vai fazer com que as pessoas
queiram se aproximar de Jesus, porque a cruz, por mais carnificina que tenha, por mais dolorosa que seja, ela é atrativa. E se as pessoas olharem para a nossa vida e verem que nós estamos caminhando na direção de Deus, que nós estamos debaixo da cruz, elas vão se voltar para o Senhor. Pode ser Nínive, pode ser um desigrejado, ou se Deus te quiser em Tarsis, em Nova York, em Paris. Se for em Nova York, chama eu, Deus. Amém. Não importa, se você estiver vivendo debaixo do propósito de Deus, querido, tudo na sua vida vai apontar para Ele. Tudo na sua vida vai apontar para a cruz. Tudo na sua vida vai fazer com que as pessoas queiram Jesus. O fato é que quando nós continuamos a ler a vida de Jonas, o que acontece? Lá no capítulo 3, estou encerrando. Aqui os camaradas do barco, aqui os marinheiros, eu ia falar maconheiros, ó. Vou falar os maconheiros. Os marinheiros jogaram Jonas já para barco afora, já tinham perdido a carga, já tinham perdido tudo ali por conta do profeta no lugar errado. Aqui Jonas já passou pelo processo de confronto com o Senhor, assim como Peniel foi para Jacó. Deus começou a falar com ele lá no ventre do peixe. Então o processo de arrependimento por tomar uma direção errada foi feito ali com Jonas. E eu espero que isso esteja sendo feito na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu espero que essa noite seja uma noite para nós no ventre do peixe, amém? Quem recebe isso? O fato é que no confronto dessa palavra, como nós estamos sendo confrontados nessa noite, lá no ventre do peixe, Jonas se arrepende. E ele fala: Deus, eu pisei na bola, eu preciso que o Senhor novamente me dê aí a luz da tua salvação. O que acontece então? Eu não sei se Jonas por algum momento pensou: não, Deus vai me dar uma chance de fazer algo diferente agora, né? Deus sabe que não dá para mim, para Nínive, então Ele vai me levantar agora como profeta e eu vou seguir alguma coisa legal aí que dê mais certo para mim. Não funcionei muito bem aqui, acho que Deus vai me levar para um lugar novo, né? Aí chega Jonas capítulo 3, olha que interessante. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Ou seja, querido, Deus não muda de direção, Deus não muda de propósito. Nós precisamos entender isso. Você camelou, você quebrou a cara por tomar direções erradas, você está quebrando a cara ainda, Deus vai te levar para o ventre do peixe. Sabe qual que é o problema? Quando você insiste para um lugar que Deus não quer que você vá, o capítulo 1 de Jonas diz que Jonas pagou a passagem. Esse é o grande segredo. Quando você decide fazer as coisas da sua cabeça e fugir do propósito de Deus, você paga um preço muito caro por isso. Você paga um preço, mas muito caro por isso. Mas quando Deus quer te levar para o propósito dele, você vai de graça. Você paga a passagem no barco para Tarsis. Mas na barriga do peixe é free. É bônus de viagem. Mas rumo ao propósito de Deus. Jonas foi dentro da barriguinha do peixe para onde? É muito legal, né? Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande. Sendo necessário 3 dias para percorrer, ele entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Por mais que ele não gostasse de Nínive, a mensagem não era muito boa. Ele devia ficar até feliz com isso, né? Se fosse os crentes aí que pensam que justiça é vingança, dava certinho, né? Deus vai derramar fogo nessa bagaça aqui agora, vai queimar tudo. A palavra dele era essa: 40 dias não vai sobrar um cara vivo aqui. Já que ele não gostava, né, ele devia com prazer pregar isso, né? Mas no final ele explica a situação. Ele fala: eu sei que o Senhor é grande em misericórdia. Eu fugi do Senhor, o Senhor me trouxe de volta. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Por isso que eu não queria vir. A história de Jonas é engraçada, né? Os historiadores dizem que provavelmente os pais dele tenham sido mortos pelos ninivitas. Imagina a dificuldade, né? Vai lá pregar para os caras que mataram seu pai lá para eles se arrependerem, para eu poder salvá-los. Não era fácil não, irmãos. Eu acho que ninguém aqui está com uma missão tão difícil assim, hein? Suponho eu que ninguém tem uma missão tão difícil. O fato é que Deus levou Jonas novamente, e a direção era a mesma, e o propósito é o mesmo. E eu quero dizer para você nessa noite que a direção de Deus para a sua vida é a mesma. O propósito de Deus permanece intacto. Não sei onde você pecou, não sei onde você se afastou dessa direção, não sei quais foram as escolhas que foram te fazendo tomar rumos diferentes, sabe? O problema é quando você toma rumo diferente, querido, você está dormindo num porão, está tudo desabando ao seu redor. Pensa comigo nisso: se você permanecer no barco ali, vai todo mundo morrer. Entende o que eu quero dizer? Os homens perderam cargas, uma tempestade desnecessária é formada quando você sai do propósito. Você atrai tempestades, às vezes elas nem te afetam. Você fica tão cauterizado por falta de consciência, porque nós servimos a Deus com uma consciência tranquila, que você está vendo ali sua esposa sofrendo, seus filhos, as pessoas ao seu redor que precisavam ser alcançadas pelo seu ministério, pagando um preço muito caro por você caminhar numa direção errada.
Sabe qual que é o lance do propósito de Deus? É que ele é cheio de desafios. O propósito de Deus, ele não tem facilidades. Esquece isso. Para de achar que você está caminhando no propósito de Deus, as coisas vão se tornar fáceis. Isso é uma mentira. A diferença é que justamente nos desafios que você encontra no propósito, é que está o oxigênio da sua alma. Os desafios do propósito de Deus para a sua vida oxigenam a sua alma. Quando você vive longe desses desafios, você é alguém morto. Você é alguém sem prazer. As coisas parecem que estão dando certo, você está ganhando algumas coisas, está dando certo ali, mas é vazio aquilo. Agora, quando você está dentro do propósito de Deus, querido, é igual o Paulo narra o seu currículo, eu acho um barato isso. Ele fala, esses caras pensam que são super apóstolos, são muito mais. Fala, deixa eu falar como humano, pera aí, ó, só dos judeus eu tomei 5 surras. Já tive que ser descido num cesto, já me apedrejaram, fui dado como morto, aí sacudi a poeira e levantei. Naufrágio é fichinha para mim, picada de cobra é fichinha para mim. Olha só que loucura, quem que se gaba de uma coisa dessa, pai? Quem que se gaba de uma loucura dessa? Dos desafios? É porque Paulo sabia o valor da cicatriz na vida dele, porque quando Deus chamou ele, ele falou, vou te mostrar o quanto vale a pena sofrer por minha causa. Paulo foi para a missão consciente. Quando pintou um profeta lá em Atos 20 ou 21 que amarra o cinto lá e fala, ó Paulo, não vai porque em Jerusalém vão fazer isso, aquilo com você. Ele falou, ó, todas as cidades que eu vou, o Espírito Santo já fala para mim, a surra eu vou tomar, os perigos que me esperam, já estou acostumado com o perigo entre falsos irmãos, dos da circuncisão, gente invejosa pregando só para tentar me causar aflição nas minhas cadeias. Ele falou, ó, não importa para mim, o que importa para mim é completar minha carreira, o meu prazer está na minha carreira. É isso que Deus quer que você entenda, que o prazer da sua vida está na sua carreira. Não na sua carreira de médico, de jurista, de educador, de político. Não na sua carreira financeira, na sua carreira, na sua existência, na sua jornada. O seu sucesso de vida está ligado ao propósito de Deus para você. Quando você encontra um alinhamento do propósito de Deus para a sua vida com seus sonhos, quando você começa a se expor a isso, querido, você encontra prazer em viver. Você encontra prazer nas perseguições. É isso que Pedro, Tiago e Paulo falam para a gente o tempo todo. Tenham por motivo de alegria passar por aflições, porque elas estão sendo um sinal ali de que você está sendo guiado no propósito de Deus. Você não tem medo disso, você gosta disso. Eu lembro até hoje das canções de infantaria, né? Infantaria, quem cai, cai de pé. Você toma uma burdoada, levanta, sacode e fala, é disso mesmo, eu vim aqui para apanhar. Tem um filme do Rock Balboa, inclusive, que ele diz isso para o filho dele. Não é o quanto você consegue bater, é o quanto você está disposto para apanhar e continuar, irmão. A vida cristã é isso. Não é para menino. Não é para criança. Por isso que quando Deus fala para Jesus no seu batismo, Ele fala, esse é meu filho amado, a palavra muda, dos primeiros capítulos do Evangelho até ali. A primeira vez quando o bebezinho nasceu, a palavra era teknos, que significa menino. Diz comigo como bom mineiro aí, menino. Diz aí, diz direito, senão eu vou parar de pregar. Menino. Só que a palavra lá, quando Jesus é batizado, a palavra é ruios. Diz comigo aí, ruios. Sabe o que significa ruios? Homem. As duas palavras são filhos, mas elas são separadas por meninos. O que acontece com Jesus no começo da vida dele? Quando o imperador na época manda matar todas as crianças, qual que é a direção que o Espírito dá para José e para Maria? Qual que é? Foge. Vai para o Egito. Por que ele teve que fugir? Por que ele não pôde encarar o diabo face a face? Porque ele era menino. Menino foge. Menino foge. Mas quando ele é batizado por João Batista e Deus fala, esse é ruios, meu filho, macho, homem, nesse aí eu tenho alegria. O que o Espírito Santo faz com ele? Fala, você fugiu quando você era menino lá, agora o que você vai fazer? Vai para o pau, lá para o deserto. Agora você vai olhar na cara do diabo e é você que vai falar para ele, foge daqui. O que Deus quer fazer com você é te tirar de uma existência de fujão, de quem foge dos propósitos, é menino. E fazer você ser homem, encarar os propósitos de Deus para a sua vida, custe o que custar, doa em quem doer. Doa no seu bolso, doa na sua carreira, doa no seu tempo. Deus quer fazer com você aquilo que Ele fez com Jesus, tirar você de um menino fujão para um homem que encara o diabo e fala, aparta-te daqui, Satanás. Chegou aqui um homem de Deus. Você devia ter dado um glória a Deus por isso, porque é o que Deus quer fazer com a sua vida. Transformar a sua existência de menino, de gente que está vivendo só para esse mundo, numa existência de alguém que encarou os propósitos de Deus e não tem outra coisa para fazer, senão obedecer e viver plenamente aquilo que Deus tem para você. Na verdade é aqui que se separa os homens dos meninos. Prazer em cumprir a vontade de Deus. Davi diz, deleita-te no Senhor. O que é deleitar? Ter muito prazer. Aí Ele atende os desejos do seu coração.
Às vezes você está correndo tanto para a direção errada, você está camelando, apanhando, sofrendo. E se você estivesse no rumo de Deus, Ele diz assim, para os seus amados Ele dá enquanto dormem. Aí você fica, se cansa, se fatiga, né? Isaías, não é assim que ele diz? Os jovens correm, cansam, né? Caminham, se fatigam, mas os que esperam no Senhor, só voa o plano, só dá o bote 3 quilômetros de distância, ele vê lá um ratinho no meio do nada lá. Deus começa a mostrar as coisas para você, irmão. Para de sofrer, em nome de Jesus. Para de ser cabeção, para de ser menino. Você está ralando para encontrar as coisas. Deus quer te levar para o alto do penhasco, lá descansando nele em oração, meditando na palavra dele. Na hora que aparecer a presa ali, ele fala, desce agora, que o bote não é errado para a águia. É agora, é a hora de você alcançar aquilo que eu tenho para você. Em vez de ficar se gastando, você está se renovando. Os jovens caminham, se cansam, correm, se fatigam, mas quem espera no Senhor se renova. Sobe no penhasco, fica ali na adoração, fica confiando, a vida está tudo descambando, está tudo dando errado, mas ele está no penhasco, ele não está na turbulência, ele está no alto do topo do monte. Ele está ouvindo a voz de Deus, ele sabe a hora de agir, porque os segredos de Deus são para aqueles que o amam, ele mostra as coisas. Deus quer mostrar segredos para você, em vez de você ficar se cansando, combatendo o seu próprio combate, batendo cabeça. Deus quer que você aprenda a lutar o bom combate dele, descansando nele. Deus já providenciou um caminho de volta, amém, queridos? Quem está no ventre do peixe aí? É frio, é úmido, é escuro, né? Dói, às vezes é meio nojento, né? Imagina a barriga do peixe, que negócio doido. Devia ter uns pedaços de barco lá, devia ter uns defuntos lá, né? Pensou? Você vai para a barriga do peixe, igual filme de terror, né? Você entra no lugar lá, os caras entram no templo lá dos faraós no Egito. Primeira coisa que ele encontra que é uma caveira, já para tocar terror, né? O cara fala, bom, eu estou vivo aqui, mas tem alguém que não ficou tão vivo assim aqui. Às vezes o lugar que você está no ventre do peixe, o processo de arrependimento e de transição da sua própria vontade para a vontade de Deus, pode ser que não pareça que é tão seguro assim, mas eu quero dizer para você, é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para estar. Entenda uma coisa, querido, eu garanto para você, é melhor você estar lá nos fundão lá da Zona Leste lá, do que você estar em Londres, se Londres não for a vontade de Deus para a sua vida. Eu te garanto 100% isso. Moisés entendeu isso. O povo obstinado, rebelde, chato, crente é difícil, né? Eu estou falando dos crentes de lá, não estou falando dos daqui não, estou falando do povo de Israel. Povo obstinado, duro de coração, que Deus dava maná, água na rocha, é nuvem, é fogo, é o que quisesse tinha lá. E o povo ficava lá, na orelha de Moisés, cara. Se eu fosse Moisés, eu orava para aquela cena lá do Náufrago, eu não sei, tem um filme que os caras estão tocando assim, passa um cabo de aço assim, corta o pescoço de todo mundo. Se eu fosse Moisés, eu falava, Deus, mata mesmo, mata, pelo amor de Deus, pelo seu amor, começa tudo de novo. Deixa umas 2 crianças aí, pode me levar embora, eu não aguento mais esse povo. Aí, na verdade, a história vai ficar ao contrário, né? Deus que fica cansado, né? Deus falou a Moisés, segue com esse povo aí que eu não aguento mais. Olha, pensa, que povo legal, né? Crente dá trabalho, mas é os crentes de lá, não é os daqui não. O que Moisés disse para Deus? O que Moisés disse para Deus? Ele falou, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Porque não existe razão de continuar para um lugar onde o Senhor não está comigo. Entenda isso, querido, em nome de Jesus. Moisés estava indo para onde? Canaã. A terra da promessa dada aos seus antepassados, a terra dada a Abraão. Moisés estava saindo de 400 anos de chicote nas costas, indo para uma terra que manava leite e mel, para a terra perfeita. E Deus falou para ele, eu não vou mais, porque ele falou, então eu não vou também. Então é melhor morrer no deserto do que para um lugar maravilhoso sem o Senhor comigo. Querido, em nome de Jesus, entenda isso. Não existe sentido na vida ser um lugar que Deus não está com você. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Não existe sentido nenhum em ser próspero, em ser famoso, em ter reconhecimento, se não é o que Deus tem para você. Isso é inútil. É melhor fazer igual João Batista, ficar no deserto. Você acha que João Batista estava esperando ser reconhecido? João Batista abriu mão de tudo. Ele falou, não quero ser sacerdote, eu não quero Jerusalém, não quero não quero nada, eu quero saber o que Deus tem para mim. Eu vou lá para o deserto, eu vou lá para o escafundó do Judas. Não tinha ainda o escafundó do Judas, né? Eu vou lá para o canto do erado lá, eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero saber o que Deus tem para mim, né? O cara tinha DNA, ele tinha pedigree, ele era filho de Zacarias, ele tinha tudo, ele era a autoridade do povo dele. Ele falou, não quero isso, eu quero saber o que Deus tem para mim. É isso que você precisa querer saber, o que Deus tem para você, irmão.
Você acha que eu estou preocupado com o tamanho do ministério? Eu quero saber o que Deus tem para mim como pastor. Porque o que Ele tem para mim é a melhor coisa do mundo. Meu pai e minha mãe, eu os considero pastores de sucesso. Você viu meu pai falando aqui, ele nunca pastoreou ali mais de 50 pessoas. Não é bem isso não, porque teve uma época que tinha muita gente, mas tinha uns outros pastores lá. Ele abriu uma outra igreja, mandou o pastor e mandou mais 50 tantas pessoas como pastor. Só meu pai que faz isso, né? Pastor, quando alguém abre outra igreja lá e vai alguém da igreja dele e fala que roubou. Quando os outros acham que é dono das coisas, é uma tristeza, né? Meu pai abriu a igreja, mandou o pastor e ainda falou, ó, vou mandar uns 10 irmãos com você, que o dízimo deles mantém vocês lá. Pastor de sucesso. Pastor é uma igreja de 30, 40 pessoas por 15 anos. Não é porque tinha 3 mil numa igreja e 50 no outro que o cara não era. Porque o que Deus tem para cada um, isso é o sucesso para você, o que Deus tem para você. É exatamente o que Deus planejou para você que é o sucesso para a sua vida. Qualquer outra coisa é idiotice. Qualquer outra coisa é perca de tempo. É por isso que ele diz, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Busque em primeiro lugar o que eu tenho planejado para você. As outras coisas você vai entender no caminhar, irmão. São coisas. Deus quer dar sentido na sua vida, amém? Deus quer te guiar numa direção para você viver o propósito dele. Eu garanto que quem está vivendo o propósito de Deus é a pessoa mais feliz desse mundo. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. As pessoas se afastaram de Jesus quando ele bateu. Quem lembra disso? Jesus já tinha juntado 500 discípulos mais ou menos ali, rodeando ele. Nós vamos cantar essa música que diz, tua presença é tudo para mim, novamente. E durante essa canção você vai orar a Deus a isso. Você vai pedir perdão para o Senhor, por um distanciamento. O Senhor ele quer tratar você, você vai fazer uma oração da barriga do peixe, como Jonas fez. De pedir sentido de Deus para a sua vida, de dizer, Deus, eu não vou dizer não mais uma vez, eu não vou fugir mais uma vez. Eu quero caminhar no que o Senhor tem para mim. Todo mundo vai fechar os olhos, se você pode fazer isso. Não vai se distrair em nome de Jesus, na hora de levantar, na hora de tomar água. Se quiser tomar água, toma aqui rapidinho, que é menino. Não vai lá para trás não. Não sai. Você vai guardar seu coração agora e deixar o Espírito Santo meditar. Mais de 500 pessoas praticamente fugiram de Jesus quando ele começou a dar uma palavra dura dizendo que a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é bebida. Doideira, né? Era difícil de aguentar mesmo. E as pessoas começaram a fugir de Jesus. E aí Jesus, né, não satisfeito que tinha um monte de ir embora, olhou para os discípulos e falou, vocês querem ir embora também? Aí Pedro disse o que para Jesus? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu olhei para o Senhor e encontrei o propósito da minha vida, não tem mais lugar, meu lugar é o Senhor. Para onde que eu vou, Jesus? O Senhor que tem as palavras que dão sentido para a minha vida. As palavras que trouxeram vida eterna para dentro da minha razão estúpida de viver, foram as palavras que o Senhor disse, eu não tenho outro lugar, irmão, você precisa descobrir isso. Você nessa noite, o Espírito Santo quer soprar essa realidade, feche seus olhos. Ele quer que você entenda o que Pedro entendeu, para onde eu vou? Como eu vou fugir da tua presença, Jesus? É no Senhor que está a razão da minha vida. Em nome de Jesus, o Senhor quer te ver aqui, rumo a Nínive, a sua Nínive, funcionando no seu chamado, no confronto, no cuidado, na disciplina que o amor traz, mas é o que te faz viver, irmão. De fato, Ele quer que você viva o sonho dEle para a sua vida. Em nome de Jesus, que você possa viver isso. Feche seus olhos, fique em silêncio. Deixe o Espírito Santo continuar ministrando no seu coração. Em nome de Jesus.